e daí tem que ter a calma ali de decidir o que vai fazer. Tá? Existem situações que ele tem que até parar o jogo. Tá? Não tem que... Mas o sprayzinho esse aí não funciona. Como? O sprayzinho esse aí continua não funcionando. Muito mais. Mas ele ajuda, né? Porque aquilo que a dor aguda ali dá um conforto. Dá um conforto. Mas é mais pela temperatura. Dá a dor do gelo e daí ele esquece a outra. É a dor do gelo. Que normalmente vem gelo e água gelada junto. Então... tá. Não, eu pergunto pelo seguinte, porque assim, eu gosto de jogar tênis. Como eu disse, eu sou médico e atleta frustrado, né? Porque eu fazia um outro esporte, que hoje em dia não dá mais para fazer pela idade, porque eu tive uma lesão grave de joelho, que eu fiz aquela mesma ruptura que o Ronaldo Fenômeno fez 2 vezes, claro que ganhando uma fortuna, eu fiz pagando para ter lesão, então... Vou te contar depois por que vocês fazem esse tipo de lesão. O meu foi de tanta pancada que eu levei no joelho por um esporte que, e talvez também pelo que tu falou, por uma tendência familiar, e começou com aquela criptação, tal, não sei o quê. E hoje em dia eu jogo tênis. Quer dizer, tento jogar tênis, tento correr atrás da bolinha, né? E muitas vezes o pessoal, eu me lembro assim de colegas até da área, traumatologista e tal, o cara vinha com um sprayzinho de anti-inflamatório, eu digo, porra, mas será que eu tô tão defasado assim que o raio do spray realmente funciona? Porque a gente sabe que a pele é um isolante grande, né? Mas tem uma curiosidade nessa área, porque a nossa área também envolve muita curiosidade, que é o seguinte, foi feito um estudo para ver quando o médico entrava em campo. Se era quando o time estava perdendo ou o time estava ganhando. Vou perguntar para ele qual foi o resultado. Logicamente, quando o time estava ganhando, e isso foi disparado, o médico entrava muitas vezes. Por quê? O time está perdendo, o cara tomou uma pancada. Então, mas isso foi feito um estudo, né? Mas essa questão do Ronaldo, muitos pacientes perguntam, o que houve com o Ronaldo? Né? Tem coisas que a gente não tem acesso, logicamente, mas a ruptura do tendão patelar, por exemplo, é muito comum em atletas que têm um hiperdesenvolvimento muscular, né? E o tendão, ele continua o mesmo. No caso do Ronaldo, parece que foi por uso de medicação. Bom, mas isso são coisas que a gente não tem acesso. Digo, parece. Né? Na época não tinha nem acesso a medicação. A gente sabe que tem atletas, por exemplo, como o Rafael Nadal, que aumentaram muito o seu volume muscular. E esse volume muscular, para quem também desenvolve karatê, judô... Ou faz muita academia. Muita academia, o músculo se transforma numa potência e o tendão, que é o que segura o músculo no osso, ele permanece exatamente como ele foi formado. Ele não hipertrofia. Então aquilo ali tem um transtorno de tamanho. Aumenta a carga no tendão. E aí ele não resiste. Seria uma roldana, alguém que está puxando água do poço. Isso. De repente, em vez de botar um balde de 5 quilos, bota um balde de 30. É uma das causas. Entende? Se faz infiltração ainda, não? Existem indicações, sim, dentro da medicina esportiva e da traumatologia existe. Mas tem que se cuidar realmente com aquelas infiltrações que se baseiam só naquele aspecto de analgesia, que aí sim, se elas fazem em cima de estruturas, como ele falou, que é o tendão, pode haver um prejuízo e pode romper futuramente. Então, existe ainda infiltrações assim que são permitidas e são bem aceitas e, são dentro da lei. E terapêuticas. Analgésicas ou com anti-inflamatório? As duas formas. As duas coisas. A grande maioria das vezes tu vai... O que é infiltração? Às vezes as pessoas não sabem o que é uma infiltração. A infiltração nada mais é do que a colocação num local, um processo normalmente inflamatório, de um anti-inflamatório potente, que é um corticoide, né? Que seria como um anti-inflamatório que todo mundo toma, via oral, só que com uma potência muito maior. Junto com o anestésico local, né? A xilocaína, na maior parte das vezes. Então tem um efeito localizado. Então aquilo pode ser curativo para algum processo inflamatório, uma bursite, algum processo bem diagnosticado. Hoje, como a medicina esportiva, a traumatologia do esporte, nós temos acesso hoje a muitos exames complementares, o nosso diagnóstico ficou muito mais gabaritado, né? O nosso diagnóstico é mais preciso. Antigamente o sujeito às vezes vinha com uma dor no joelho, na década de 80 tu não tinha muito para oferecer para o paciente. Ou era uma cirurgia aberta, ou tu fazia uma infiltração. Então foi uma época que as infiltrações foram feitas realmente além do que poderiam ser feitas, mas é porque não tinha naquela época também uma medicina, principalmente medicina diagnóstica,
adequada. Eu tive uma ruptura, a gente estava conversando, tive uma ruptura de tendão patelar, e eu me lembro que na época o motivo principal teria sido uma infiltração de corticoide. Eu fazia um esporte que eu ia ter um campeonato grande e estava com dor no joelho, foi feita uma infiltração. Eu tive uma ruptura do patelar. Então, aquela cara que o Ronaldo fez no campo ali, quando rompeu, eu sei o que significa aquilo. Porque dói, cara. Tu não sabe se tu chora, se tu vomita, não tem posição que tu fique. E eu me lembro assim que na época as cirurgias eram um pouco diferentes do que são hoje. Claro, as coisas evoluem, né? Graças a Deus eu fui muito bem operado, devo muito ao Costa Silva. Um excelente cirurgião. Que inclusive a gente chegou a convidar ele para o programa, até disse, Miguel, eu já não estou mais fazendo, não estou mais exercendo e tal, mas eu imaginei na época, Balestrinho, que eu fosse ficar sem caminhar, cara. E levou, como na época também o tratamento era um pouco mais prolongado, eu fiquei 40 dias engessado. Quando eu tirei o gesso, eu olhei uma perna, olhei a outra, falei, nossa, a perna direita não é do mesmo. Como é que funciona hoje em dia os tratamentos assim cirúrgicos? Eles estão mais avançados junto com o diagnóstico ou eles ainda continuam também? Bom, eu estava me lembrando agora que, na verdade, quando tu foste operado, tu era um atleta. Né? Nunca fui. Eu achava que era. Tu tinha vontade, né? Tinha vontade de atleta. Então, e a gente gosta de atender atleta, porque o atleta realmente tem essa capacidade de superação. O Marcelo Negrão, que todos talvez já tenham escutado falar, um atleta que foi campeão mundial de vôlei, número 1 de vôlei, ele também fez esse tipo de lesão. Fez uma lesão do tendão patelar, que é uma lesão gravíssima, principalmente para um esporte como o vôlei. E quando ele chegou no meu consultório, ele não conseguia subir uma escada. Então, esses atletas, eles conseguem superar os limites, né? E isso é que a gente gosta na nossa atividade. A gente pode investir no atleta, mas nem todo mundo é atleta. Então, a medicina hoje em dia, uma das cirurgias que mais evoluiu, principalmente no joelho, hoje talvez o joelho seja um assunto interessante para a gente entrar, a lesão do ligamento cruzado anterior, que dá falseio, né? A lesão comum do esporte. Agora, o jogador do Santos, o principal jogador do... O Ganso? O Ganso fez uma lesão. Né? São lesões que antigamente eram incapacitantes. Hoje tu pode pegar qualquer pessoa, numa idade que esteja praticando esporte, e tu pode orientá-la a realizar uma reconstrução desse ligamento com um índice de sucesso maior que 95%. Então a medicina, através de cirurgias, a nossa especialidade, através de cirurgias minimamente invasivas e com materiais principalmente mais, com técnicas e implantes mais modernos, principalmente bioabsorvíveis, a gente consegue reabilitar praticamente todo mundo. Né? Com grande êxito. Então, a ortopedia, a nossa área da artroscopia, foi um boom, principalmente nessa última década. Se faz muita coisa via endoscópica, né? Fechada? 95% das cirurgias. Hoje em dia, através de mini incisão, tanto ombro, joelho, mais recentemente quadril. Né? A indústria também investiu muito no desenvolvimento de novas técnicas. E isso, para nós, é um conforto. Porque tu tem a técnica, tu tem segurança da técnica e tu consegue oferecer para o paciente já um resultado muito satisfatório. Tem todo o tipo de acompanhamento depois para poder fazer uma recuperação. Muito mais previsível. Bom, tá gostoso nossa conversa. De novo, vou eu interromper essa conversa gostosa, né? Terceira idade, melhor idade, entre aspas, né? Até porque, Carlos, eu pelo menos, eu tenho muita paciente com muita lesão de ombro. E a gente vê que as pessoas hoje de mais idade querem fazer muito exercício, né? E devem. Eu e o Balestrin fazemos parte de um grupo de vovôs, né? Só que nós somos os mais jovens lá, né? Vocês já são avô também, né? Não, ainda não. É só pela idade. Porque eu sou avô, né, cara? E o único avô da bancada, então. Apesar da cara de guri, o Balestrin já tem... Não entrega. Não vou entregar. Nós somos os mais jovens de um grupo que joga futebol aqui no Colégio Farroupilha, um grupo de pais de alunos. Né? Nós tínhamos até o ano passado, o nosso mais velho tinha 80 anos, jogava futebol com a gente. Que legal. Ele parou porque realmente agora decidiu que não queria mais driblar ninguém, então ficou
deixou só para fazer as festinhas ali, né? Então é muito importante isso, o pessoal, né? Então nós temos um grupo bastante heterogêneo nessa questão de idade, que varia de 40 a 65 anos, uma média ali de 50 anos. Inclusive a gente agora aproveitou uns dias atrás, a gente foi jogar em São Paulo, a gente tem esse intercâmbio, né? Eu acho que isso é muito importante. Apesar de não ser o esporte mais indicado para, digamos assim, para a melhor idade, o futebol é um esporte de contato que as lesões podem acontecer com mais frequência. Eu considero, dentro das modalidades, assim, aquelas indicadas, a musculação. Né? Eu acho que é muito importante tu proteger as tuas articulações, tendo uma musculatura super bem preparada. É claro que foge um pouquinho daquele padrão da musculação tradicional, não é lá para tu criar músculos, né? É para tu realmente manter o teu esqueleto em movimento. Né? E existem hoje academias especializadas para isso, né? Com bastante orientação, né? Tendo uma preocupação muito grande com essas questões aí, como tu falaste, do ombro, porque se tu for fazer qualquer exercício e fazer exercícios como está prescrito para se fazer naquela máquina, pode haver uma lesão. Então, realmente tem que se adaptar, tem que fazer métodos diferentes, né? E tem que ter aquele acompanhamento de cima. A osteoporose é uma patologia muito frequente a partir de determinada idade, principalmente na mulher, a partir dos 50 anos, no período da menopausa. E se ela também não tiver algum tipo de exercício e que esse exercício tenha alguma certa carga, como caminhar ou fazer... A musculação ajuda na osteoporose? Ajuda muito. E principalmente associada com a questão de caminhar e ter um exercício contra a gravidade, né? E de preferência até pegando um pouquinho de sol, saindo um pouquinho da academia também para fazer alguma atividade à luz do dia, né? Porque a gente sabe que é muito importante, né? A questão da absorção da vitamina D, né? E do cálcio, a luz solar ajuda bastante. Então, realmente, o exercício em relação à osteoporose é fundamental e vai evitar fraturas, a pessoa tem mais agilidade, né? A pessoa, aquela que faz exercício, vê que ela é menos propensa a ter quedas, está muito mais habilitada a fazer suas atividades diárias, né? Se levanta com muito mais agilidade. Então, eu acho assim, que realmente a questão da musculação, eu acho que é o mais indicado. Mas não tem nenhum problema se resolver se dedicar a outro esporte. Existem muitos grupos também, como a gente falou, do futebol, né? Existem voleibol, basquete. Só tem que ter aquele cuidado, né? Que eu tenho percebido bastante assim, que existem competições de sêniors e que eles realmente querem fazer tudo num fim de semana. E aí acabam fazendo 3, 4 jogos numa mesma... Às vezes o dia todo. O dia todo. Né? Isso aí nem quando criança tu faz, não, eles resolvem nem fazer. Atleta profissional agora faz na isso. praia é muito comum, né? Agora na praia o povo se reúne, gente que não se vê há muito tempo, aí tem campeonato de futebol, tem campeonato de vôlei, aí fazem de tudo, né? E na areia ainda, que é pior, né? Me diz uma coisa, assim, para esse paciente da terceira idade, tá? Paciente masculino, por exemplo, está indicado a associação com reposição hormonal? Não está indicado? Porque a gente sabe que depois de uma certa idade tem um decréscimo da carga hormonal. Isso tem que ser feita uma avaliação, né, com o geriatra, com o urologista, para ver realmente se há um déficit, né, se há realmente essa necessidade de fazer. Existem muitas técnicas agora com o uso de hormônio de crescimento também, mas isso tem que ser muito bem especificado e tem que ter a sua indicação.